Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim responder a tag da Discord. Eu adoro assistir tags, mas eu não sei porque eu não trago tantas tags aqui pro canal. Tem várias super divertidas que eu adoraria responder e eu preciso trazer mais tags aqui no canal. Então, hoje eu resolvi responder a tag da Discord, que é a tag criada pela Karine do Kabuki TV. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link pro canal dela. E também as 7 perguntinhas que compõem essa tag. Então, vamos lá responder essas perguntas. A primeira pergunta é um livro que todo mundo amou, menos eu. E pra responder essa pergunta, eu escolhi um livro que todo mundo amou, que eu vejo todo mundo falar super bem, que todo mundo, assim, transformou em favorito, que, sim, foi super bem falado nos últimos, acho que 1 ou 2 anos. Que todo mundo realmente gostou, favoritou, e eu li o ano passado e eu gostei, mas eu não amei. Que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, gente, foi realmente uma experiência muito boa. Eu gostei bastante de ler, eu achei uma história realmente incrível. Foi super divertido ler, mas eu não amei como todo mundo. Eu esperava que ele fosse se transformar num favorito, que eu fosse amar, que eu fosse chorar, que ele fosse, assim, virar favorito da vida, inclusive. E não foi o que aconteceu. Ele foi um livro realmente sensacional, mas eu não amei tanto quanto eu esperava. E a pergunta é um livro que todo mundo amou, menos eu. Então, 7 Maridos de Evelyn Hugo responde perfeitamente essa pergunta. Segunda pergunta. Um livro com um protagonista insuportável, difícil de ler. E, gente, isso já foi um pouquinho mais difícil de escolher, porque não tem tantos protagonistas, assim, de livros que eu tenha lido que foi insuportável, assim, super chato de ler. Acho que foi pouquíssimos livros que eu tenha lido que tem esse tipo de personagem, mas a protagonista do livro Adultos, da Emma Jane Unsworth, é uma protagonista insuportável. Eu li nessa edição aqui do Intrínsecos, que ele tem esta capinha aqui, que inclusive eu acho muito bonita esta capa, eu gosto bastante dela. Mas o livro em si já não foi um livro que eu gostei tanto assim, por causa da protagonista. A protagonista é realmente muito insuportável, ela é chata, ela é imatura, ela beira a infantilidade e assim... Foi um livro que eu demorei bastante pra ler exatamente por esse motivo. Ele tem uma premissa realmente muito interessante que eu achava que ia ser maravilhosa, que seria uma crítica ao nosso vício às redes sociais, ao nosso vício ao celular, mas não rolou, não deu certo, pelo menos pra mim, e essa protagonista foi realmente insuportável, eu tinha vontade de, assim, bater nela. Então, para essa pergunta, realmente essa protagonista aqui é insuportável. Terceira pergunta é um livro que você deixou pela metade. Essa sim realmente foi bem difícil, porque eu não costumo deixar os livros pela metade. Porque eu sempre penso que deixar o livro pela metade é simplesmente abandonar o livro, e eu não tenho o costume de abandonar. Eu às vezes tô lendo um livro, não tô gostando tanto assim, eu deixo ele de lado pra pegar em outro momento. E em outro momento eu realmente pego, nem que seja pra finalizar e dizer não gostei, mas eu não gosto de deixar livros pela metade. Mas pra não deixar essa pergunta em branco, eu vou falar em It, a Coisa, do Stephen King. Ele está aqui, inclusive, mas eu tô lendo ele pelo Kindle, porque, né, é um tijolo. E assim, gente, eu tô lendo esse livro ainda e eu vou finalizar, inclusive eu retornei a leitura dele já faz um tempinho, acho que uma semana, 2 semanas mais ou menos. Mas é um livro que já faz muito tempo que ele tá parado na estante, que eu tava lendo e que eu parei e ele empacou e eu deixei ele pela metade por um tempo. Eu comecei a ler ele em junho ou julho de 2020. E aí até o final do ano eu estava ali lendo, mas ele não está rendendo pra mim como eu gostaria. É um livro que eu acho a história fascinante, eu já vi os filmes e gosto muito dos filmes, inclusive. Mas o livro em si não tá dando muito certo pra mim. Então eu acabei deixando ele de lado por um tempo, né, então deixei pela metade. Mas agora então eu tô retornando à leitura e quero, né, pelo menos este ano, finalizar essa leitura. Mas é um livro que por um tempo ficou pela metade. Quarta pergunta, um livro que você se recusa a ler. E, gente, essa é uma pergunta meio difícil, porque um livro que eu me recuse a ler, não tem um livro que eu me recuse a ler. Tem livros que eu não tenho tanto interesse assim em ler, mas pode ser que surja um interesse, como vários livros que eu dizia que eu não gostava, que eu não achava muito interessante, que não fazia muito o meu estilo, e que depois de um tempo eu fui lá, peguei pra ler e li o livro. Então eu acho meio difícil um livro que eu me recuse a ler. Mas modificando um pouquinho a pergunta e respondendo, um livro que no momento eu não leria é aquele livro que é uma série, na verdade, que é Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Rosas e Espinhos, alguma coisa do tipo, eu não sei o nome desse livro, gente. Mas eu vou deixar a capinha passando aqui na tela. É um livro que no momento eu não tenho tanto interesse em ler e eu vejo várias pessoas falando sobre, as pessoas amando, favoritando, mas não tenho tanto interesse assim em ler, não é um livro que faça tanto o meu estilo. Mas
Como eu falei, pode ser que surja à vontade, pode ser que amanhã eu poste lá no Instagram que eu esteja lendo esse livro, então é algo que não é que eu me recuse a ler, mas no momento ele não combina muito comigo. É um livro que nesse momento provavelmente ele vai passar assim por mim despercebido, que eu não vou ler, mas pode ser que eu venha ler também, né? Então, enfim. É um livro que no momento eu não leria. Quinta pergunta. Um livro que você empurrou com a barriga. Infelizmente eu vou ter que colocar O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, porque realmente é um livro que eu empurrei muito com a barriga. Eu comecei a ler e ele também era um livro que estava parado pela metade, literalmente pela metade, porque não estava rendendo a história, eu não estava gostando tanto assim, estava realmente sendo uma história extremamente arrastada, extremamente demorada, lenta, dava até sono de ler e eu estava realmente bem chateada com a leitura. Mas eu queria muito finalizar, então até inclusive foi no mês passado, em janeiro, que eu finalizei essa leitura e eu empurrei muito com a barriga. Eu ficava tipo, sabe, passando assim as páginas, pensava, ai meu Deus, termina logo, tá, e aí, vai, desfecho, cadê, falta muito pra acabar. Eu não aguentava mais a leitura desse livro. Mas ainda assim é um livro que eu gostei, mas pelo menos a minha primeira experiência de leitura com ele não foi boa, talvez eu possa vir a reler ele em algum momento e talvez gostar, mas nesse exato momento não foi uma experiência de leitura que eu tenha gostado tanto assim. E eu empurrei com a barriga muito, eu não aguentava mais. Chegou uma parte que eu já tava tipo, meu Deus do céu, será que se eu pular alguma parte vai me fazer falta? Porque realmente foi muito cansativo. Penúltima pergunta. Um livro com um clichê bem difícil de engolir. Eu não tenho nada contra clichês. Às vezes eu acho que é exatamente isso que a gente tá precisando pra desestressar, sabe? Pra, assim, ocupar a mente com alguma bobagemzinha mesmo, algum clichê realmente. Então eu não tenho nada contra clichê, apesar de não procurar muitos livros com aqueles clichês mais batidos realmente pra ler. Mas tem um clichê, gente, assim, que realmente eu acho bem insuportável, assim. Eu não gosto desse clichê, que é aqueles clichês em que tem o CEO e a assistente tímida, desastrada ou algo assim, sabe? Eu vi muitos livros com essa temática logo depois que surgiu 50 Tons na época, né? E assim, eu acho bem chato essa coisa de o cara ser o fodão e a moça ser aquela moça tímida, toda envergonhada, toda assim, toda frágilzinha. Ai, não dá certo pra mim, eu realmente não gosto. Eu fujo desses livros, assim, quando eu tô procurando algum livro, às vezes, no Kindle pra ler, e eu encontro, eu já fico, tipo, passa, sabe? Pode ser que eu esteja julgando pela capa e encontrar um livro que tenha uma temática, assim, que seja um livro fantástico? Pode. Mas, no momento, eu realmente fujo desses livros, assim. Realmente, eu não tenho paciência pra esses tipos de clichê. E eu não gosto, mas eu não tenho nada contra, pra deixar bem claro. Eu acho que todo mundo tem que ler o que gosta, o que faz feliz. Mas realmente, esse clichê eu acho bem chato. E a última pergunta é um livro que você amou e mais ninguém. E o livro escolhido para esta pergunta foi A Corrente, do Adrian McKinty, que foi um livro que eu amei demais. Eu lembro que eu li ele em questão de dias e eu fiz resenha dele aqui pro canal, inclusive. E assim, falei horrores sobre ele e indiquei ele pra todo mundo que me pedia livros de suspense, livros de investigação. Eu sempre indicava esse porque foi um livro que eu amei demais. Inclusive, eu ainda gosto muito dele, é um dos meus favoritos do gênero. Mas eu vejo poucas pessoas falando a respeito e é um livro que eu amei, mas eu acho que nem todo mundo gosta. Inclusive, eu nem vejo falarem tanto desse livro, apesar de que, claro, ele já faz um tempinho que ele saiu. Acho que ele foi lançamento de 2019, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, nem na época eu vi muitas pessoas falando a respeito dele. E foi um livro que eu amei, mas eu acho que as pessoas não gostaram tanto assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei bem divertido responder essas perguntas, porque eu não costumo pensar muito nos livros que eu não gosto ou que tem alguma crítica pra fazer. E escolhendo os livros pra responder as 7 perguntinhas, eu realmente fui parar pra pensar em livros com personagens chatos, em livros que eu empurrei com a barriga, livros que no final das contas eu não achei tão interessante, que eu não gostei tanto assim. Então foi bem divertido responder e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo no box de descrição vai ter as perguntas, né, as 7 perguntinhas que compõem a tag e também o link pro vídeo da Karine, que é a criadora da tag. Não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal, de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando sobre as minhas leituras, fazendo indicação de filmes e de séries. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!